Vamos falar de Cruzeiro e Corinthians, então? Até porque nós temos uma grande dúvida aí na escalação do Cruzeiro, que é o nosso príncipe, né? Lucas Silva, nosso meio-campista aí, saiu ali preocupando a todos nós pela questão física da partida de domingo, mas aí já teve lá exames de imagem, tudo devidamente divulgado na Central da Toca, não foi identificada nenhuma lesão. Ontem ele fez trabalhos internos. Temos novidades sobre o Lucas Silva, Samuca? Então, Caramujo, estamos até buscando aqui porque o treinamento hoje é no período da tarde, o Cruzeiro viaja à noite lá para São Paulo. Eu acho que a possibilidade para esta quarta é remota, do Lucas Silva ter condição. Nem sei se questão de banco assim, mas o Jardim está muito tranquilo porque o Eduardo fez uma grande partida, né? Inclusive eu vi algumas pessoas falando, se o Lucas não jogar é o Wallace. Não, né? É o Eduardo. Isso está mais claro do que tudo. Mas o jogador tá fazendo tratamento intensivo aí, tá bem. É claro que ainda um pouco de dor, né? É, é. Infelizmente a gente não tem aqui a imagem, véio, porque naquele lance ali, com aquele tipo de queda que o Lucas teve, véio, ali vai ligamento cruzado, vai menisco, vai colateral, arregaça o joelho inteiro, né? Então ele teve um livramento total, mas não é porque não teve nenhuma lesão importante em ligamento que você não vai sentir dor com uma queda daquela, né? Tanto que ele não conseguiu ficar em campo, teve aquela preocupação de todo mundo ali, mas tá bem, se não tiver condição aí para essa quarta, e acho que não terá, quem sabe aí para o final de semana, o importante ele não vai ficar muito tempo fora dos gramados aí e vem fazendo esse tratamento intensivo aí, é melhorar esse quadro de dor, um pouquinho de inchaço ali, penso que tenha acontecido, mas em breve aí o Lucas estará de volta. Se não for nesta quarta, quem sabe já no final de semana, Caramujo. Boa. E aí pergunto a Amanda e Caio, essa ausência do Lucas Silva, provável entrada do Eduardo ali no time titular, né? Acho que mesmo se o Lucas estiver bem, é até prudente, né? Dá uma preservadinha nele, deixa ele recuperar mais uns dias antes de voltar para um duelo tão difícil como vai ser esse contra o Corinthians. Mas Eduardo ali na vaga do Lucas Silva, o que que muda no time do Cruzeiro? Caramujo, o Lucas, apesar de ser da mesma posição que o Eduardo vem jogando, mas são características diferentes, né? O Lucas, para mim, é um jogador que cadencia um pouco mais o jogo, protege um pouco mais a bola, pensa mais o jogo. E o Eduardo está vivendo com o Leonardo Jardim o seu melhor momento, né, com a camisa do Cruzeiro. Dos jogadores que têm contrato se encerrando no fim do ano, é um jogador que, para mim, vem se destacando e já foi várias vezes elogiado pelo treinador, o que não é muito de costume do próprio treinador, né, de ficar elogiando individualmente, fala mais sobre o coletivo, mais pelo grupo, mas de qualquer forma ele fez questão de falar novamente sobre o Eduardo, né? E o Eduardo, para mim, é um jogador mais físico, mais vertical, que utiliza muito mais até a transição por ter capacidade melhor fisicamente falando, e chega ao ataque também com mais volume, com mais presença. Claro que muda um pouquinho, talvez, do estilo de jogo do Cruzeiro, entendendo que ele tem também a responsabilidade em ajudar o setor defensivo, mas é um jogador mais vertical. Se o Cruzeiro está buscando ter esse jogador que é polivalente, que tem físico para isso, que vem ajudando a equipe e está vivendo um excelente momento, eu vejo com bons olhos a entrada do Eduardo. Até como você disse, por precaução, para poder o Cruzeiro ter um pouco mais de cuidado com o Lucas Silva nesse momento. O Eduardo, para mim, teve a melhor atuação dele com a camisa do Cruzeiro contra o Juventude, né? Ele já tinha tido algumas boas atuações atuando como um segundo volante, mas contra o Juventude foi muito completo, né? Inclusive coroado com um gol na reta final. O Lucas é muito técnico, assim como o Eduardo, né? Então, entre os jogadores mais técnicos desse elenco, mas tem características diferentes. O Lucas é um cara que pensa mais no jogo, que é mais cerebral. O Eduardo é um cara que, de fato, acaba deixando o Cruzeiro com um pouco mais de poder ofensivo, né? Geralmente ele
tem passes mais verticais, tem o ganho de estatura que o Cruzeiro tem também, né? Eu acho que isso é importante, inclusive contra o Juventude, o Eduardo consegue um gol de cabeça. É um cara que tem uma capacidade de versatilidade muito grande e que o Jardim está conseguindo potencializar. Fico muito tranquilo em relação ao Eduardo. Vejo o Lucas à frente, o próprio Jardim vê. Ele deixou claro na coletiva que o Lucas Silva é uma peça vital e que caso o Lucas Silva viesse a se lesionar, ficar algum tempo fora, ele nem tinha um plano preparado, né? O que mostra a importância do Lucas Silva enquanto jogador dentro de campo. E eu acho que entra muito o aspecto de liderança do Lucas também, né? Ele é o capitão desse time. A figura de capitão é muito importante para o Cruzeiro. Mas o Eduardo, tecnicamente, tem condições de agregar. E é legal ele ter uma sequência, né? Depois de fazer um grande jogo contra o Juventude, eu acho que é legal para o Eduardo ter mais minutos e, quem sabe, fazer mais uma ótima partida amanhã contra o Corinthians. Estou vendo algumas mensagens aqui. E tem gente, inclusive, falando que o Eduardo é melhor que o Lucas Silva, o Rojan aqui. O Rojan, eu acho que no papel controlar o tempo e o espaço, como o Lucas Silva está sendo ali, o nosso doutor estranho ali, ó, não tem ninguém melhor que ele no momento, não, viu? Inclusive, o Matheus Henrique, quando voltar, é banco. O Lucas Silva tem jogado muito. O RHC falou aqui que o Eduardo tem mais força física, velocidade de chegada na área. Essa coisa da presença ofensiva do Eduardo, de fato, ele tem mais, né? Até por ter jogado maior parte da carreira como meio atacante. Ô, Mas aí, Caramujo, sim, o Eduardo, ele traz uma coisa, quando ele atua ali, a minha única preocupação é ele ter físico para aguentar essa sequência assim, né? Porque eu não conhecia essa versão de marcação do Eduardo, né? Eu tô até agora impressionado com aquela roubada de bola. Ele rouba a bola em duas prestações, né? Ele sai da área ali igual um maluco, rouba a bola, aí os caras recuperam de novo e ele volta e recupera do cara e quando vê tá lá junto com o Léo Aragão quase. E a presença de área realmente, é um jogador alto até, né? É bom ali no jogo aéreo. Ele tendo o pique aí que ele teve no domingo, o Cruzeiro tem uma boa opção realmente, com características diferentes do Lucas. O Eduardo acelera mais o jogo, né? Tanto que a jogada do primeiro gol, para abrir espaço ali, o Eduardo tem uma ótima participação e o Marquinhos faz um bom cruzamento, né? Porque estava difícil ali do Cruzeiro chegar, o Cruzeiro estava tentando muito cruzamento, chutando de fora da área, até ele fazer aquela boa jogada ali, né? Ganha uma opção interessante mesmo, o Romero já marca por ele e por mais alguns, né? Então, eu gosto dessa ideia aí. O Eduardo se tornou uma confiança ali nessa função, viu?